Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de você ter renda mensal de R$ 5.000. R$ 5.000, para quem não sabe, ou vocês já devem saber, que é o teto da Previdência que nós vamos ter agora com essa nova reforma. Então, R$ 5.000, uma belíssima renda para você construir, mas isso nós vamos aprender logo depois da vinheta. Então, vamos lá, galera. Nós vamos falar hoje sobre 3 formas onde você pode ter uma renda de R$ 5.000 por mês. Quando eu falo uma renda de R$ 5.000, renda passiva de R$ 5.000, todo mundo sabe que é a forma de você construir. Todo mundo sabe não, mas para quem me acompanha no canal, aliás, quem acompanha no canal e ainda não se inscrito, por favor, se inscreve e liga o sino para ser avisado cada vez que sai um novo vídeo. Então, nós vamos falar sobre 3 formas de construir uma renda passiva. Renda passiva que não depende do seu emprego, não depende dos seus negócios, não depende do que você faz no dia a dia. Renda que vai vir independente de você produzindo ou não, independente da sua idade. E essa é uma das formas de construir a sua liberdade financeira. Esse vídeo eu coloquei para vocês os valores de 5.000. Às vezes algum de vocês vai assustar, bem, eu ganho 1.000, ganho 2, mas como eu vou fazer? Você tem que entender que a forma da construção da liberdade financeira, ela não muda, nem que seja para 5.000, nem que seja para construir para 1.000. Talvez sua primeira meta é ter renda passiva de R$ 1.000 por mês, sem problema nenhum. Começa com os mesmos, a mesma forma, e obviamente você pode dividir para 5 todos os valores que eu falei agora. Então, com valores muito mais baixos, você pode construir seus primeiros R$ 1.000 por mês. E quando você vai chegar ao seu primeiro R$ 1.000 por mês, você pode ter o gosto para isso, e depois para 2, 3. Não se assusta com os valores, eu quero que você vai ter o conceito da liberdade financeira. Então, se você tem, por exemplo, se seu padrão de vida seria 5.000 ou menos, tendo uma renda passiva de R$ 5.000, você pode se considerar livre financeiramente. E muitas pessoas ficam perdidas porque não entendem o que eles precisam construir e quanto dinheiro eles precisam ter para um dia poder viver de renda, para um dia ter liberdade financeira. Então, nós vamos falar desse vídeo sobre 3 formas extremamente simples que você pode ter isso. Eu falo a palavra simples, não quer dizer que é fácil, não confunde as duas coisas. Tem muitas coisas na vida que eles são extremamente simples, mas eles não são fáceis. Simples para de fumar. Não é fácil. É simplesmente não ligar o próximo cigarro. Porém, quem é fumante sabe que não é simples. Parar de beber é a mesma coisa, não tomar o próximo gole. Mas, para quem é bêbado, sabe como é difícil. Entendeu? Bêbado não. Bêbado é isso. Alcoólatra, isso. Alcoólatra, palavra alcoólatra. Sabe quanto isso é difícil, mas simples é, ok? Então, também se tornar rico é simples, não quer dizer que é fácil, beleza? Nós vamos focar hoje no ponto onde você já construiu a sua renda para viver de formas de renda passiva. Nós não vamos falar nesse vídeo de como construir essa renda, nós podemos falar em outro vídeo de como você acumular dinheiro, as formas mais eficientes de acumular dinheiro. Se quiser, aliás, pode escrever nos comentários que você quer aprender quais as formas mais eficientes para acumular dinheiro. Nós vamos falar sobre o ponto que você já tem o dinheiro acumulado para viver de renda. E eu vou falar exatamente quanto dinheiro você precisa acumular para cada forma de renda. Beleza? Então, vamos começar. A primeira forma de renda passiva que nós vamos falar, nós podemos viver de juros semestrais que a gente pode receber de nosso IPCA+, do Tesouro Direto, o famoso Tesouro Direto, renda fixa. Mas bem, renda fixa agora com o Tesouro Selic pagando 2%? Sim, meus queridos. O Tesouro Selic paga 2%, porém, tem títulos da renda fixa que paga muito mais que isso. Então, vocês entendem que o taxa Selic, esse é o valor que ela está, é a referência do mercado, a referência dos empréstimos, dos financiamentos, dos investimentos. Porém, nós temos outros taxas que são praticados, especialmente quando se trata de vencimentos para mais longo prazo, ok? Então, o título que nós vamos usar agora chama IPCA+. Eu vou abrir aqui, na verdade nem vou abrir, eu vou mostrar para vocês a foto do IPCA+, que eu abri hoje, no dia, nesse caso a gente está agora no mês de setembro, ok? Dia 25 de setembro que eu estou gravando esse vídeo. Então você pode ver aqui o IPCA+ 2040, olha aqui embaixo, com juros semestrais. Isso que nós vamos focar. O que quer dizer isso, IPCA+, com juros semestrais para 2040? Primeira coisa, diferente do Selic, Selic está escrito também que ele tem vencimento. Nesse caso, vocês estão vendo Selic 2025, mas não quer dizer muita coisa. Quer dizer que esse título está ativo até 2025.
mas ele lhe permite tirar e colocar dinheiro quando você quiser. Pronto. Quando estamos falando do vencimento dos prefixados IPCA+, o vencimento sim tem importância. Por quê? Porque a garantia dos rentabilidade ela é no data de vencimento. Porém, quando estamos falando de juros semestrais, acontece uma coisa diferente. Nos juros semestrais, cada 6 meses, o Tesouro Direto vai acumular todos os juros que você ganhou nesses 6 meses e vai depositar na sua conta. Quer dizer que se você quiser viver de renda, isso é uma das possibilidades. Você vai ter dinheiro aplicado nesse título, vamos, como no nosso exemplo, IPCA+, para 2040, e cada 6 meses, ou IPCA+, ou esse título vai juntar todos os juros que você ganhou nesses 6 meses e vai depositar na sua conta 2 vezes por ano. Se você quer viver de renda, obviamente você precisa de uma renda mensal, você vai pegar esse valor que vai ser depositado nesses 6 meses e vai dividir isso por 12 meses e vai poder viver de renda. Isso é uma forma para viver de renda. Obviamente que hoje isso é menos vantajoso que era no passado, porque antigamente IPCA+ pagava mais, porém, também hoje, para quem é uma pessoa que tem um perfil muito conservador, isso também serve. 4% acima da inflação é baixo, mas é considerado uma rentabilidade razoável. Considerando que a gente ganha o IPCA+, quer dizer que você está acompanhando a inflação. Caso a inflação vai começar a subir nos próximos anos, não fica preocupado porque o seu título vai continuar valorizando com essa inflação. Então vamos fazer uma simulação aqui. Se eu quero viver de R$5.000 por mês, então eu preciso R$60.000 ao longo do ano, certo? Perfeito. Para ter uma renda de R$60.000, considerando rentabilidade de 3,96%, de 4%, praticamente eu vou precisar juntar R$1,5 milhão. Então, quando eu tiver nesses títulos R$1,5 milhão recebendo esses 3,96%, na verdade vai ser um pouquinho menos por causa do desconto do imposto de renda, mas vamos ignorar essa parte. Nessa parte você vai precisar um pouquinho mais do que R$1 milhão, um valor um pouco mais elevado nisso, mas se você vai ter por volta desse valor, vivendo, recebendo 4% desse valor 2 vezes por ano, isso sim pode ser um tipo de renda passiva. Agora, obviamente vai levar tempo para juntar esse valor, mas quando tiver esse valor, colocando nesse título, você vai ter esse valor à sua disposição. Cada 6 meses você vai receber por volta de R$30.000. Você vai dividir isso para 6 meses, você vai ter R$5.000 para viver até os próximos 6 meses, ok? Essa é uma opção. No prefixado, nós temos também essa possibilidade, ok? Se você vê, nos prefixados também tem com juros semestrais, aliás, paga muito mais, porém, você não tem a valorização, acompanhamento da inflação, isso é um pouquinho mais, talvez, curto prazo é vantajoso, porém, no longo prazo, como a inflação que ela pode voltar a subir, isso é um pouquinho mais desafiador, então, recomendável fazer esse exercício com IPCA+. Nesse caso, eu vi para 2040 e você vai viver de renda desse aplicativo. Beleza? Então, essa é a primeira forma que nós podemos viver. Nesse caso, como eu falei, você vai precisar R$1,5 milhão, até um pouco mais disso por causa Isso. Você vai precisar R$1,5 milhão, um pouco mais, por causa do desconto do imposto de renda, ok? Vamos lá, vamos falar do segundo opção. Não ficar assustado tanto como você fala bem R$1,5 milhão, tudo isso. Primeira coisa, vamos entender uma coisa. Estamos falando de renda de R$5.000, renda de aposentadoria. E para você aposentar no Brasil, quantos anos de trabalho foi? Não foi de um dia para o outro. Estamos falando de 30, 35 anos, pelo menos. Né? Acho que até mais agora com a reforma. Então, estamos falando de um tempo longo para você ter um dia essa renda. Então, se você quer duplicar essa renda, vai levar tempo para construir. Obviamente, isso não é o foco desse vídeo, mas temos formas de você pode alavancar esse dinheiro e construir em muito menos espaço de tempo. Uma das coisas, não vamos falar desse vídeo, mas depois quando vai tiver esse vídeo que chama Upgrade de Imóveis, lembra disso, muitas pessoas pediram que eu vou gravar esse vídeo. Lembra quando vai ter Upgrade de Imóveis? Isso vai te ajudar a alavancar muito mais rápido os seus quantidade de dinheiro que você tem para sua liberdade financeira. Mas vamos lá, vamos falar sobre a segunda fonte de renda que você pode ter. Você pode ter com carteira de ações. Todo mundo sabe que a carteira de ações ela tem 2 maneiras para ganhar dinheiro. Primeira coisa, valorizando. Quando você compra ações, aliás, tira todos esses conceitos
que eu acredito que muitos já estamos começando a mudar, mas ainda tem muitas pessoas que ainda têm esse conceito da bolsa de valores, é para pessoas aventureiros, para jovens, todas essas coisas, especuladores. Sai dessa mentalidade do passado quando o brasileiro nunca tinha educação financeira para investir na bolsa. Então, as pessoas conservadores sempre colocavam o dinheiro deles na renda fixa e qualquer pessoa que colocava na bolsa de valores, era pouquíssimas pessoas. Estamos falando de média que tinha anos no Brasil que tinha 400 mil pessoas, 500 mil pessoas, quer dizer, estamos falando de um número ridículo comparado ao tamanho do Brasil. Então essas poucas pessoas consideravam loucos, aventureiros, por quando o dinheiro faz. Sai desse pensamento, porque a bolsa de valores é lugar para gente sérios. Então, nós vamos ter uma imigração natural de pessoas saindo da renda fixa ou levando parte dos recursos deles para renda variável. Isso é um fluxo natural que está acontecendo agora, ok? Só para vocês terem uma ideia, no começo de 2019, nós saímos de 800 mil investidores na bolsa para 3 milhões de investidores agora na bolsa, para vocês entenderem a imigração que está acontecendo. Então, a bolsa é para pessoas sérias, só que tem que entender qual a forma de você ganhar dinheiro. São duas formas. Primeira forma é valorização das ações que você comprou, quando você se torna sócio de empresas boas, empresas sérias, empresas que estão crescendo. Obviamente, quando a empresa tem lucros, quando a empresa valoriza, as ações dela valorizam. Então, se você é sócio da empresa e comprou ações dela, suas ações valorizam junto. A segunda forma é receber dividendos. O que são dividendos? As empresas têm lucros. E quando eles têm lucros, eles vão distribuir parte desses lucros com os acionistas delas. Simples. Você não é acionista, você não é sócio da empresa, você comprou ações. Se é sócio, então você vai receber dividendos. E para quem não sabe, nós temos empresas que são boas, a gente chama isso boas pagadoras de dividendos e paga bastante dividendos. Eu vou colocar para vocês uma tabela aqui, só para vocês verem um pouquinho os pagamentos de dividendos. Empresas como Taesa, que pagou em média nos últimos 5 anos quase 11%, BB Seguridade 7,57%, Santander 7,43%, Smiles que pagou 6,79%, Itaúsa 6,66%. Isso eu estou falando de média dos últimos 5 anos, ok? Eu não estou aqui recomendando nenhuma ação, só estou dando para vocês uma ideia das possibilidades de boas pagadores de dividendos. Nós temos muitos outros boas pagadores. Então, quer dizer que você pode juntar dinheiro, ok? Uma quantia de dinheiro, comprar essas ações, certo? No dia que você quer viver de renda, ou obviamente acumular junto com eles, e você vai receber esses dividendos dessas ações. Única coisa que é diferente do que da renda fixa, os pagamentos do dividendo, eles não são fixos, quer dizer, primeiro, obviamente, eles podem variar de um ano para o outro, por isso que nós precisamos ter uma carteira e não pode colocar em uma ação ou duas ações. Você vai ter carteira pelo menos com 10 empresas pagadoras de dividendos. E a segunda coisa também, a data de pagamento dos dividendos, ele pode mudar. Então, você não pode contar que no mês de janeiro você vai ter X dinheiro ou no mês de fevereiro. Você, de novo, vai ter que acumular ao longo dos anos e distribuir corretamente ao longo dos anos para viver dessa renda. Então, nesse caso, eu peguei essas 10 ações que eu dei para você só um exemplo e eu fiz a média deles, era 7,15% de dividend yield. Dividend yield é exatamente esse porcentagem que eles pagam de dividendos ao longo dos anos. 7,15% de dividend yield. O interessante nos dividendos é que, além de ser mais alto do que a renda fixa, também você não paga, por enquanto, pelo menos, imposto de renda. Então, 7,15% líquido no seu bolso, nesse caso. Então, nesse caso, como o dividend yield é muito mais alto, você não vai precisar mais de 1,5 milhão, 1,6 milhão, igual na renda fixa. Aqui vai ser suficiente 839 mil reais e 610. Basta você acumular esse valor e você pode viver de renda. E eu vou falar para vocês uma coisa, às vezes você olha esse valor 800, mas eu vou dar para vocês. Tem muitas pessoas que vivem em apartamentos ou em casas que estão tão valorizados quanto isso. Às vezes casas que eles compraram 20 anos atrás, quando tinha 3 filhos, 4 filhos vivendo em casa, agora os filhos saíram de casa e eles são casal, vivendo sozinhos, com uma mansão gigante e continuam vivendo na casa. Uma forma para você encurtar o caminho até a sua liberdade financeira era poder, talvez, mudar para um apartamento, uma casa menor, vender esse e simplesmente essa diferença vai encurtar muito o tempo até que você vai ter esse valor de dividendos. Então, como eu falei, o foco não é ensinar vocês agora como acumular, mas só para vocês entenderem que não é tão complicado, não é bicho de tanto cabeça
quando você começa a focar em acumular renda para um dia poder desfrutar. Então, se o dia que você vai ter esse valor de 839, sim, você pode ter a sua liberdade financeira. Liberdade financeira não depende do seu padrão de vida, mas pode ter uma renda de 5 mil reais por mês. E a terceira forma que você pode fazer isso, obviamente, nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários é também uma forma extremamente interessante para você ter. O que é fundos imobiliários? Fundos imobiliários são fundos onde o investimento é em imóveis, em várias formas, desde imóveis de papel, tijolo, tudo isso, mas o foco desses investimentos é na ramo imobiliário. E quando você compra, quando esse fundo ele junta um valor grande de dinheiro, às vezes 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, ele divide por umas cotas. As cotas normalmente são de 100 reais, em média, e ele compra imóveis. E esses imóveis ele aluga. Então, os aluguéis que ele recebe, ele vai distribuir entre todos os acionistas, todos os cotistas. E a fundo imobiliário é obrigado a pagar 95% de todos os aluguéis que ele recebe. Então, se nós estamos investindo em bom fundo, um fundo conceituado, estável, com bom rendimento, com bastante inquilino, esses dividend yield, a mesma coisa dos ações, eles também pagam dividend yield, pode ser extremamente interessante, ok? De novo, você vai fazer a mesma coisa, construir uma carteira, não vai colocar em um fundo ou dois, você vai colocar pelo menos umas 10 fundos, e se você escolher um bom fundos, você vai ver o histórico deles. Importante, no fundos imobiliários, também não ações, mas especialmente no fundos imobiliários, não se ilude pelos dividendos dos últimos 12 meses. Se você vai colocar na internet os melhores pagadores de dividendos de 2020, vai aparecer alguns que pagam 20%. Você vai falar, nossa, 20%. Calma. Muitas vezes isso é fatos não ocorrentes. Não ocorrente fala? Isso quer dizer, de repente eles venderam um imóvel, sobrou uma bolada de dinheiro, eles distribuíram. Então o dividend yield disparou. Mas ano que vem eles não vão vender e o dividend yield deles vai ser de 3% apenas. Então, você precisa sempre olhar histórico, pelo menos dos últimos 5 anos, realmente para você ter uma média de quanto eles estão pagando, ok? Isso é extremamente importante para você não errar, não ficar iludidos com valores fora da realidade, ok? Se a gente vai entrar aqui no site, eu vou entrar aqui um site de Clube FIIs, entendeu? É um dos sites de análise, que você pode ter vários sites que você pode ter. Ok? Eu vou deixar para vocês depois o link da inscrição. Vou só mostrar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, vocês podem ver aqui. Eles têm uma tabela, na verdade, praticamente analisando todos os fundos imobiliários. Não sei se eles colocaram todos, mas tem aqui bastante. Então, se eu vou colocar aqui pelo Dividend Yield, você pode ver aqui de fundos que já paga 17,42. De novo, já falei para vocês, esses que pagam extremo, normalmente é bom já ignorar deles, mas vale estudar. Mas se você vê, nós temos muitos que pagam 12, 11, 9%, 8%. Então, não é difícil. Se você vê a quantidade aqui, vocês podem ver todos que estão pagando. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a tela de Clube FII. É um site de research que analisa fundos imobiliários. Tem vários sites, não estou recomendando nenhum, mas um site que eu peguei aleatoriamente para vocês poderem acompanhar. Então, se você entra nesse site, você pode ver aqui, ele faz o ranking de todos os fundos que estão nesse, entendeu? Então, se a gente vai aqui para Dividend Yield para 12 meses, você colocar do maior para menor, então você está vendo aqui que nós temos fundos que pagam 17, que pagou nos últimos 12 meses 17% 12. Eu ia suspeitar muito nesses fundos, ok? Que pagam muitos dividendos, entendeu? Porque é fora da curva, vamos dizer assim, mas o que eu quero mostrar para vocês é que tem muitos fundos que você pode ver que paga 11, 10, 9%, 8%, 7%, 6% ou a um ano. Então, vamos dizer que não é difícil a gente ter uma carteira. Obviamente, você vai ter que estudar, escolher bons fundos, analisar eles bem. Eu só estou mostrando para você a ideia, não estou ensinando você agora qual é o fundo melhor ou não. Eu só estou mostrando para você que você pode ter uma carteira de fundos. Vamos falar de 10 fundos que você tiver com bons dividendos, bom histórico de dividend yields dos últimos anos, e você pode sim aplicar dinheiro nesses fundos, dividir esses 10 e receber os dividend yields que eles pagam. O legal no fundos imobiliários, que é diferente do que
ações você pode ter muito mais regularidade no pagamento, eles pagam mês após mês, então você pode, fica mais fácil a administração financeira, fica mais fácil planejamento familiar, porque você sabe que todo mês você vai receber X dinheiro, ok? Ou pelo menos você ter mais ou menos noção, e aí você pode também ter uma forma. Se a gente vai pegar uma média de fundos imobiliários, obviamente você pode pegar fundos que rendem menos ou rendem mais, mas uma boa média que nós podemos trabalhar com uma média de umas 7% ao ano, pagamento de fundos imobiliários, ok? Se a gente vai trabalhar com 7% de dividend yield ao ano, nós vamos precisar, nesse caso, 857.142 para construir a sua liberdade, nesse caso, com R$ 5.000 todos os meses. Então, você vai poder acumular, ok? O interessante é que no mesmo lugar onde você vai viver de dividendos, você também pode fazer a acumulação do dinheiro. Isso não é que você precisa de 2 lugares diferentes, eu acumulo em um lugar, depois eu transfiro. Você pode sim acumular em outros lugares, como eu falei para vocês, da ideia de imóveis. Em outro vídeo nós vamos falar sobre upgrade com imóveis para aumentar seu patrimônio, mas você também pode escolher esses fundos, começar com eles hoje. Os fundos, ações e IPCA+, são investimento que você pode começar a acumular a partir de R$100, quer dizer, você não precisa uma bolada de dinheiro para começar. A partir de R$100 você pode aplicar nesses lugares. Bem, qual os melhores você acha? Se vocês me perguntam, eu iria recomendar para vocês dividir entre os 3. E muitas vezes as pessoas me perguntam, bem, meu filho, eu quero construir para meu filho de 3 anos, de 2 anos, para meu bebê. O que você acha melhor? Você acha que previdência privada? Previdência privada é uma forma. Mas, se você vai fazer esse tipo de investimento, pegar, sei lá, R$300 que você vai investir para seu filho e pegar R$100 que você vai colocar em um fundo imobiliário, R$100 no IPCA+, e R$100 em ações, eu garanto para você que ao longo dos anos, daqui 10, 15 anos, 20 anos, quando seu filho vai ser grandão, ele vai ter uma belíssima início de uma vida, ok? Então, isso é uma forma que você pode construir a sua liberdade financeira hoje, e isso é uma forma também que você pode construir o futuro dos seus filhos. Eu espero que esse vídeo ajude você a esclarecer um pouquinho essa ideia do que é construção de liberdade financeira, como você pode viver de dividendos um dia, quais as formas. Se gostou, curte aqui. Se você não se inscreveu, inscreve por favor e compartilha com outras pessoas. E beijo, até o próximo.